Olá pessoal, vamos para a parte 2 da aula 13. Nessa parte eu quero fazer apenas algumas observações quanto à equação reduzida da reta e quanto à equação geral da reta. Primeiro caso, vamos para a equação reduzida da reta. A gente viu que a fórmula é y igual a mx mais n, em que m é o coeficiente angular e n é o coeficiente linear. O n é o ponto onde a reta toca o eixo y e m é tangente de θ. Então vamos lá. Aqui nesse primeiro caso a gente tem que tangente de θ, qual que é o valor de θ para essa reta aqui? O valor de θ é o ângulo que essa reta aqui forma com o eixo x. Só que essa reta aqui é paralela ao eixo x. Se essa reta é paralela ao eixo x, o nosso valor de θ é zero. Então, se o nosso θ é igual a 0 graus, tangente de θ, tangente de 0 graus, a gente sabe que é zero. Então, a nossa equação da reta aqui, mx mais n, vai ficar igual, se o m é zero, nossa equação da reta vai ser y igual a n. Então, a gente tem uma reta que passa pelo ponto N do eixo Y, entendeu? Não tem inclinação nenhuma e a gente consegue representar essa reta pela equação reduzida. No entanto, se a gente for olhar essa reta daqui, qual que é o ângulo que essa reta forma com o eixo X? É um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. E aí, tangente de 90 graus não existe. Se tangente de 90 graus não existe, esse valor de m aqui também não vai existir. Então, não é possível representar essa reta paralela ao eixo y na forma reduzida. No entanto, na forma geral, a gente consegue representar essa reta. Na equação reduzida, não conseguimos representar porque tangente de 90 graus não existe. E se a gente fosse observar também, m é igual à variação em y dividido pela variação em x. A variação em y aqui a gente pode até ter, determinando dois pontos na reta aqui, a gente pode até ter a variação em y. Mas existe variação em x? Não existe mudança de valores em x. E aqui a gente tem um ΔX no denominador, uma variação de x no denominador. Se a variação de x é no denominador, essa variação em y está sendo dividida por zero. E não existe nenhum número divisível que possa ser dividido por zero, né? A divisão por zero não existe. Então, é impossível escrever uma reta paralela ao eixo y na forma reduzida. Agora vamos para a equação geral da reta. A equação geral da reta, a gente viu que ela pode ser representada por ax mais by mais c igual a zero. Eu quero olhar cada um dos casos. Eu quero olhar as retas quando a é igual a zero, quando b é igual a zero e quando c for igual a zero. No primeiro caso aqui, eu já estou fazendo direto com um exemplo. A é igual a zero, ou seja, não tenho valores para x nessa reta. Se eu não tenho valores para x, essa reta vai ser paralela ao eixo x. E vai cortar o eixo y no ponto 5y igual a 5y menos 6 igual a zero, 5y vai ser igual a 6. Vamos isolar o y aqui, ó, 6 quintos. E essa reta vai ser paralela ao eixo x no ponto 6 quintos. A gente tem um ponto aqui, 6 quintos. Então, a gente tem um ponto 6 quintos e essa reta paralela ao eixo x. Agora, nesse exemplo aqui, o b foi igual a zero. Então, não existe coordenadas para y nessa equação. Então, a gente tem, vamos isolar o x aqui, ó, 3x menos 1 igual a zero, 3x igual a 1, x é igual a 1 terço.
Então, aqui no ponto 1/3, a gente vai ter uma reta paralela ao eixo y, porque a gente não tem uma coordenada, um valor de coordenada fixo para y. É como se o y pudesse variar aqui no infinito, né? A gente pode ter infinitos valores para y, né? Então, não existe valores para y. Se não existe valores para y na equação, a reta que a gente tem vai ser paralela ao eixo y. Se não existe valores para x, a reta que a gente tem vai ser paralela ao eixo x. Agora, se a gente não tem valores para c, se o nosso valor de c for igual a zero, aí a gente vai ter aqui, ó, 5x menos 2y igual a zero. Então, menos 2y é igual a menos 5x. Multipliquei por menos 1 dos dois lados da equação. Y vai ser igual a 5x sobre 2. Então, se eu utilizar o ponto aqui, por exemplo, só para simplificar, quando x é igual a 2, a gente vai ter o y igual a quanto? Igual a 5. Só para saber onde passa. 1, 2, y, 5. Então, essa equação vai passar aqui. Quando x é igual a 0, o y vai ser igual a 0. Vai passar aqui nesses dois pontos. Então, a gente vai ter essa reta aqui nesse exemplo. Sempre que o c for igual a 0, a gente tiver uma equação nessa forma aqui, a gente vai ter uma reta passando pela origem do sistema, tá? Então, sempre que o c for igual a 0, a gente vai ter uma reta passando pela origem do sistema. Agora, uma última coisa aqui é a transformação. A gente tem aqui a equação geral de uma reta. Sempre é possível eu transformar a equação geral de uma reta em uma equação reduzida de uma reta. E como que eu posso fazer isso? Basta que a gente isole o valor de y. Por exemplo, nesse caso aqui é a equação geral. A forma reduzida, vou colocar aqui, ó, reduzida, vai ser y aqui está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. Só vou inverter os membros aqui, ó, y é igual a 3x mais 2. Essa aqui é a forma reduzida dessa equação. É só a gente isolar o y, a gente tem a forma reduzida. Da mesma forma, se a gente quiser passar para a equação geral, é só igualar a zero e passar todos os elementos da equação para o lado esquerdo. Ou para o lado direito e deixar igual a zero. Tá bom? Simples, é só algumas observações que eu queria mostrar para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou disponível no nosso horário de aula síncrona e a lista de exercício já vai estar disponibilizada para vocês a partir de hoje.